Obrigado, Cátia. Confesso que prefiro a Cátia do que um avatar aqui a passear pelo palco, portanto, há coisas na inteligência artificial, na automação, que acho que ainda temos que conter e ter em devida conta. Bom dia à plateia, bom dia ao painel, o meu especial agradecimento pela vossa presença aqui, pela oportunidade que nos estão a dar para partilhar a vossa experiência. Eu, se calhar, começava por aí, Frederico, e ia-lhe pedir um pouco para nos contar, de uma forma assim sucinta, aquilo que é a solução que tem com o CTT e quais é que foram os principais drivers para optar por essa solução. Bom, antes de mais, bom dia a todos. Não sei se me estão a ouvir. Bem, mas acredito que sim. Portanto, como é que surgiu esta ideia? Onde é que estávamos? É um bocadinho por aqui que eu gostava de começar. Portanto, em 2017, o Banco CTT tinha um grande desafio que era lançar no mercado o crédito de habitação. Um crédito de habitação que nós gostávamos que fosse, dentro daquilo que era a oferta do mercado, algo que fosse ligeiramente disruptivo, algo que tivesse um processo que fosse muito ágil, um processo que no final do dia acrescentasse uma boa experiência para o cliente. E aqui começámos nesse momento a fazer o habitual caminho, que é pegámos uma folha em branco, literalmente numa folha em branco, portanto o Banco CTT não tinha qualquer experiência de concessão de crédito, e iríamos começar com uma folha em branco a desenhar aquilo que era o nosso processo. E nesse momento percebemos que crédito de habitação era algo muito complexo. Dentro da oferta de clientes de retalho, da banca retalho, claramente era o processo mais complexo. E lembro-me perfeitamente de termos um quadro, um slide, que era um puzzle, mas digo-vos que era um puzzle daqueles com muitas peças. E uma das peças que estava nesse puzzle era precisamente uma questão que é as escrituras. É a parte de formalização do crédito. Portanto, nós na parte de negócio até conseguíamos saber o caminho, mas a parte mais técnica de regularização da documentação, preparar o processo para a escritura, como é que se faz a escritura, é no notário, é com o advogado. Portanto, esta componente nós não tínhamos bem presente. E foi aqui que surgiu este desafio. Ok, dentro do banco temos recursos, temos capacidade para sozinhos implementarmos este processo end-to-end. A conclusão que chegámos foi que não tínhamos, e foi aí que começámos a procurar parceiros no mercado que nos permitissem então implementar este processo. Mais uma vez, um processo que nós queríamos que fosse rápido, simples e no final do dia que trouxesse essa satisfação para o cliente. E foi por aqui que nós externalizámos uma parte do processo, portanto, que é a parte da regularização da documentação para a escritura, e externalizámos também aquela componente da próprio ato em si, da chamada outorga do crédito de habitação. Obrigado, Frederico. Cláudia, o processo convosco foi semelhante ou houve outros motivos que efetivamente fizeram que vocês optassem por esta solução? Nós tivemos aqui dois desafios. E, em primeiro lugar, antes de mais, bom dia a todos. Nós tínhamos aqui dois desafios importantes. Um deles era a externalização, que nós estávamos já numa fase de querer externalizar os nossos serviços, e como é que o iríamos fazer. O que é que nós procurávamos numa empresa para externalizar? Uma empresa com provas dadas especializada e com provas dadas no mercado, em Business Process Outsourcing, que conseguisse manter os mesmos padrões de qualidade e alavancar também aquilo que seria a eficiência dos nossos métodos de trabalho. E permitir também aos clientes libertar as suas equipas para tratar de tarefas com maior rigor técnico, digamos assim. Ao mesmo tempo, procurávamos uma empresa com capacidade e elasticidade não operativa, que pudesse fazer face a aumento e diminuição de volumes, sem degradar os níveis de serviço
sem degradar os níveis de serviço e mantendo os prazos, os timings de pagamento que nós temos acordados com os nossos prestadores. O desafio foi, no momento em que nós estávamos já com o processo de externalização, nós tivemos uma fusão, ou seja, nós tivemos a junção de duas companhias com carteiras praticamente idênticas, mas com processos distintos. Portanto, o desafio foi manter a externalização, assegurar a externalização e criar a uniformização dos processos, e esse foi um dos grandes desafios, e os CTT, nesse caso, estiveram do nosso lado e à altura no acompanhamento de todo esse processo. Obrigado, Cláudia. Já agora, curiosidade, houve alguma fase no processo em que vocês estiveram envolvidos na externalização que o facto da empresa ter uma componente tecnológica forte fosse parte do processo de decisão ou não? Não percebi, Jorge. Se a componente tecnológica da empresa, para depois automatizar os processos no futuro, um pouco na linha daquilo que temos estado a falar aqui, com as inteligências artificiais, etc., se essa componente teve no vosso processo de decisão para escolher a empresa A ou a empresa B, neste caso, o GTT? Sim, também, porque nós à data, nós tínhamos todo o nosso processo de faturação era em suporte físico, não é? E houve a necessidade de passar para suporte, desmaterializar todas as faturas que nós tínhamos. E isso foi efetivamente também um fator decisivo para que tivéssemos optado para... Obrigado, Cláudia. João, do vosso caso, bom dia. Pode partilhar um pouco connosco aquilo que foi, qual é que é a solução que vocês têm atualmente e o que motivou essa externalização? Só para fazer um contexto do universo da EDP Comercial, ele tem um universo significativo de clientes e, grosso modo, grande parte das comunicações que efetuamos aos nossos clientes já são efetuadas por via eletrónica, se bem que a comunicação por carta física ainda é muito significativa, que andará na ordem dos 48%, mais ou menos. Isto em termos de comunicação da fatura. Os CTT agradecem, claro que sim. É claro que não vamos esconder que estamos a tentar fazer um caminho para que essa digitalização seja efetuada com uma maior força e sugerir aos nossos clientes a opção pela fatura eletrónica como forma de comunicação preferencial da empresa. Todavia, essa forma de comunicação física ainda é muito significativa. Uma das nossas principais preocupações é fazer com que essa correspondência chegue atempadamente ao cliente, derivado a um conjunto de razões financeiras, necessariamente. Quanto mais depressa chegar a comunicação, mais depressa existirá um retorno financeiro para a empresa, além de todas as questões legais associadas. Desse universo, nós temos por ano cerca de 175 mil devoluções de cartas físicas. O valor, tendo em conta a dimensão da empresa e o número de comunicações enviadas, mais de 20 milhões de comunicações enviadas por ano, físicas, estamos a falar só de comunicações físicas, o valor não é muito representativo, não chega a 1%. Todavia, é um número relevante que a empresa tem o cuidado de observar e fazer com que ele diminua na medida do possível. Portanto, temos essa particularidade, fazendo um outro contexto para perceber em que medida é que temos essas devoluções, explicando de uma forma simples como é que é o processo. As nossas moradas, a indicação das moradas, advém em grande parte da informação enviada pelos operadores de rede. Há uma comunicação entre os operadores de rede e os comercializadores. Essa parte é automática, mas damos também uma possibilidade ao cliente de sugerir a sua própria morada de envio. E claro que aí, quando sugerimos algo ao cliente, estamos a abrir uma porta para que haja eventualmente alguma possibilidade de erro, e daí grande parte das devoluções são justificadas por isso. Outras, eventualmente, por alguma ineficiência de algum processo que pode acontecer. Então, tínhamos um problema e gostaríamos, já o fazíamos, já fazíamos esse tratamento internamente na empresa e com a ajuda também de prestadores de serviço, mas gostávamos que o tempo que demorava entre a recepção
da indicação que a correspondência foi devolvida até o momento em que consigamos devolver ou reenviar ao cliente, gostaríamos de fazer uma diminuição desse prazo. Então, procuramos soluções no mercado, aliás, tínhamos uma internamente, o CTT, o nosso prestador para a distribuição física da correspondência, que nos oferecia soluções técnicas para conseguir, aliás, a empresa CTT tem a melhor base de dados de moradas ao nível do país, com toda a certeza, e gostaríamos de aproveitar esse know-how para, em complemento com a informação do CTT, conseguir melhorar a nossa própria informação e disponibilizar uma maior capacidade de entrega com êxito ao cliente. Portanto, foi um pouco no seguimento que o professor João Bento disse, existe um conjunto de serviços que eram assegurados tradicionalmente pelo CTT. Exatamente. E depois toda a faixa, neste momento, de soluções empresariais e de soluções que são feitas para as empresas está a ser alargada e estão a conseguir, efetivamente, complementar o tipo de serviços que já existia no passado. Com toda a certeza, sim. Muito obrigado, João. Nada. Frederico, volto um pouco a si e lhe perguntar, já sabemos um pouco aquilo que é a solução que tem com o CTT, qual é que foi a experiência? Que fatores é que viu positivos ou negativos, diferenciadores, o que é que possibilitou ao Banco CTT, pelo facto de estarem a trabalhar com o CTT na solução em que vocês efetivamente necessitavam ter uma resolução para o tema que estavam a falar? Portanto, aqui, um primeiro ponto que eu gostava de destacar, sem dúvida, é a expertise das pessoas com quem trabalhamos. São pessoas com muitos anos já de experiência nestes temas que eu acabei de falar há pouco, relacionadas com crédito de habitação, pessoas que nos ajudam no dia-a-dia, com a sua expertise, a melhorar aquilo que é o nosso processo, a forma como nós trabalhamos. Depois, a capacidade que estas pessoas têm de entender aquilo que são os nossos problemas, os nossos desafios, a abertura que tem a empresa para nos ouvir, portanto, ouvir e entender aquilo que são as nossas necessidades e, em função disso, procurar pontos de equilíbrio para encontrarmos as melhores soluções para os clientes. Portanto, isso sem dúvida, que é a forma como nós trabalhamos, que é de constante melhoria contínua dos nossos processos. E depois também inovação. Para termos uma ideia, nós agora, em parceria, estamos a trabalhar na possibilidade de fazermos escrituras de crédito de habitação à distância, que é algo que gostávamos muito, e estou a olhar ali para as pessoas que trabalham connosco, que é algo que nós gostávamos muito de ter a breve prazo. Portanto, sem dúvida, juntando estas peças todas, no final do dia tem sido uma experiência muito positiva, dizer que, em termos de processo, nós conseguimos melhorar, desde que nós, só agora para dar o contexto, nós estamos a trabalhar com o CTT nesta componente há praticamente um ano, e neste período conseguimos reduzir em 3 dias aquilo que é o tempo médio de realização de um processo, desde o momento em que o cliente faz a simulação até o momento que faz a escritura. Isto é um dado, portanto, que está nos nossos mapas de acompanhamento de eficiência de processos. Portanto, isto aqui resulta, lá está, desta proximidade e desta abertura que a New Spring nos tem dado. E depois outro ponto importante, que é a agilidade. Portanto, é muito importante que estes parceiros tragam agilidade. E a agilidade é um exemplo prático que eu vou partilhar convosco, que é, nós conseguimos, muitas vezes, marcar uma escritura de um dia para o outro. E realizar uma escritura, como devem imaginar, é uma coisa simples, mas há situações em que o cliente tem um contrato de promessa de compra e venda e tem que se realizar naquele dia seguinte. Nós conseguimos com a New Spring fazer isso, e isso é algo que tem um valor muito grande. Obrigado, Frederico. Cláudia, mesma pergunta. Qual é que foi a experiência com a New Spring e com o CTT? Houve valor acrescentado nisso? Vantagens, desvantagens? Sim, sem dúvida. Nós sentimos que existia a capacidade, e existe a capacidade de inovação naquilo que são os nossos processos, não é? Inovação, e quando eu digo inovação, é inovação
na apresentação de soluções recorrendo à tecnologia, nomeadamente desenvolvimento de robôs, OCRs, e que nos permitem otimizar o nosso tempo médio de pagamento. Eu posso-vos dizer que nós, com o vosso controle que fazem a monitorização da operativa, nós conseguimos reduzir o tempo médio de processamento de pagamento em 36% e otimizar o pagamento e otimizar os pagamentos aos prestadores em 44%, portanto só por aí já é distintivo. Pelo menos para os prestadores. Pelo menos para os prestadores, não é? E esses são o nosso cliente final, enquanto vosso cliente são o nosso cliente final, e isso já é distintivo, porque fruto também destas sessões que nós fomos tendo, as coisas, houve uma altura em que o prazo aumentou, em que estávamos a pagar aumentou, portanto, com a vossa ajuda nós conseguimos diminuir esse prazo. Adicionalmente, a companhia também apostou nos pagamentos por transferência bancária e reduziu os ciclos médios de pagamento, portanto, também permitiu reforçar a confiança dos prestadores e reforçar a estratégia que é a confiança dos prestadores connosco e a preocupação que nós temos também com os prestadores. Um pouco também nessa vertente, e aí claramente o vosso apoio foi fundamental. Muito obrigado, Cláudia. João, como é que foi a experiência com o CTT? A nossa experiência ainda é curta. 3 meses, mas são 3 meses muito significativos. Sabe que a primeira impressão, tipicamente... É verdade. Só para dar uma ideia, em 3 meses já temos cerca de 70 mil objetos de comunicação tratados em termos de correspondência devolvida, o que já é significativo. Mas também aumento de volume, proporcionalmente aos 175 mil que referi em média anual, também vem de comunicações extra que estamos a fazer no âmbito regulatório, que a EDP Comercial está a efetuar. E, claro, quanto maior o número de comunicações, aumentam também percentualmente o número de necessidades de correção. Todavia, esse aumento de comunicações, o que é que já nos permitiu observar? Que uma diminuição de cerca de 2 dias, em média, do tempo que era necessário no passado para o tratamento de todo o processo, agora conseguimos reduzir em 2 dias, o que para nós é muito significativo. Esses 2 dias também alicerçados numa diminuição de cerca de 25% no custo total da operação, o que é um valor muito relevante, 1/4 de todo o orçamento necessário para o tratamento da correspondência devolvida. Mas como um fator muito diferenciador que nós achamos com o prestador do CTT foi a possibilidade de uma comunicação direta com os nossos sistemas comerciais. Isso foi uma mais-valia enorme. Além dessa comunicação direta que o CTT tem com os nossos sistemas comerciais, possibilita de uma forma ágil o tratamento da informação. O CTT tem um algoritmo que sugerem uma correção de morada, fazem-na, executam-na e transmitem-na à EDP Comercial, com ganhos notáveis a todos os níveis. E essa clareza, essa facilidade de comunicação, para nós foi uma mais-valia muito grande, porque melhorou de sobremaneira a nossa experiência para com o cliente, que é notória. Ele próprio nota que, efetivamente, nós fomos rápidos em informar que haveria um problema na entrega da correspondência e conseguimos, de uma forma célere, todos eles são informados, por várias formas de comunicação. Aliás, nesse reenvio da comunicação, ainda existe a possibilidade de não só reenviá-la fisicamente, mas também eletronicamente. Isto porquê? Porque os CTT, ao terem uma comunicação direta com a base de dados da EDP Comercial, conseguem saber se aquele cliente, apesar de ter optado pelo envio da correspondência física, também aceita que as comunicações lhe sejam enviadas por via eletrónica. Isso foi uma mais-valia.
João, já agora disse que a experiência com o CTT é recente porque anteriormente utilizavam outro prestador para prestar este serviço. Como é que foi o processo de transição? Foi um processo doloroso? Foi um processo simples? Lutou? Claro que é natural e em 3 meses ainda há algumas coisas a afinar nesse processo. Houve algumas dificuldades, efetivamente, de adaptação do início, mas agora creio que começa a entrar em velocidade de cruzeiro. Claro que não está tudo a funcionar como um expectável. Nomeadamente, eu posso dar um exemplo, na informação inicial que é transmitida pelo carteiro, que encontra um motivo da devolução e, em certas vezes, não consegue ser muito claro na informação do motivo da devolução. Portanto, isso é um processo que está a ser alinhado, que está a ser melhorado e estamos a notar resultados muito satisfatórios, isso sem dúvida. Mas arrepende-se? Não, de forma alguma. Frederico, última questão. Que notas é que pode dar às pessoas que aqui estão e às empresas que representam sobre um eventual processo de escolha de um parceiro para qualquer área dentro daquilo que estão a pensar se externalizar a nível de serviços, BPS, BPOs? Jorge, eu aqui, partilhando também um pouco a experiência. Em primeiro lugar, é muito importante que a empresa que venhamos a escolher para trabalhar connosco demonstre a experiência. Ou seja, quando nós estamos à procura de um parceiro para determinada fase de um processo, é importante que essa empresa já tenha alguma experiência. Porquê? Porque o facto de ter experiência vai nos ajudar com certeza a melhorar os processos que temos implementados e daí foi um bocadinho também este um dos principais motivos pelo qual transitámos para a New Spring. Outro motivo, outro aspecto que me parece que é muito importante, que é relevante, é projeto. Nós, quando estamos à procura deste parceiro, temos que pensar que temos um projeto. Era o que o Jorge há pouco estava a questionar, que é como é que foi o processo de transição. É importante que exista essa capacidade de projeto, porque a transição muitas vezes tem que ser rápida. Portanto, e no nosso caso, nós conseguimos transitar em menos de 3 meses para a New Spring, que é sem dúvida um marco importante. Depois, tecnologia. Tecnologia é muito importante. Porquê? Porque muitas vezes nós próprios já temos nos nossos processos alguma tecnologia, mas olhar para este parceiro, para a possibilidade deste parceiro nos acrescentar valor no processo através daquilo que são as suas ferramentas, as suas soluções tecnológicas. Depois, por fim, que para mim é o mais importante, eu chamaria química. O que é a química? Química é naquela conversa que temos com potenciais parceiros, ver ali algo que nos diz, são estas pessoas, porque falam a mesma linguagem, têm o mesmo objetivo, partilham da mesma forma de estar que nós temos como empresa. E isso, no final do dia, é que é relevante, que é o mais importante. Porquê? Porque é com pessoas que nós trabalhamos, não é com máquinas. Eu sei que a tecnologia vai nos ajudar nestes processos, mas no dia-a-dia ainda é com as pessoas. Portanto, daí a importância da química que nós sentimos com aquelas pessoas com quem vamos partilhar aquilo que é o nosso processo. Obrigado, Frederico. Concordo perfeitamente, tirando o meu primeiro casamento, de resto, concordo perfeitamente. Cláudia. Bom, o Frederico já me falou aqui aquilo que as minhas palavras, um pouco das minhas palavras, mas eu diria que essencialmente eu quero realçar 3 fatores principais naquilo que é a nossa relação e naquilo que faz com que e que tem feito com que a nossa relação seja tão duradoura e tenha sido tão duradoura até, e esperemos que continue a ser, que o primeiro fator é a humanização naquilo que naquilo que foi e é a relação cliente-fornecedor com os CTT, não só na abordagem que, quando nós abordamos perante nós os desafios, vocês estão sempre disponíveis, mas também na manutenção da operativa. Outro fator que considero importante e consideramos importante é
quando vos são lançados novos desafios, vocês aceitam sem resiliência e vamos lá pôr as mãos à obra e encontrar uma solução. E para nós isso é um fator diferenciador, não há ali uma resiliência no sentido de aceitar ou não, e vamos lá procurar uma nova solução e soluções para aplicar. E por último, e não menos importante, quero realçar o extra mile na relação que é a partilha das dores do cliente, porque quando vocês conseguem perceber aquilo que são as nossas dificuldades e partilham efetivamente essas dores e dão mais do que... Aquilo que nós sentimos é que muitas vezes dão mais do que aquilo que seria expectável ou que deveriam dar, mas efetivamente há um esforço da vossa parte para que isso aconteça e para conseguirmos obter os resultados a que nos propomos. Portanto, acho que estes são fatores principais, apesar de, relativamente a tudo o que nós falamos, mas estes são fatores principais e não posso deixar de realçar que neste caso o CTT tem cumprido à risca, com sucesso. Muito obrigado pelas palavras, Cláudia. João, alguma nota especial, algum conselho? Eu começaria eventualmente pela mais relevante, que é a relação de confiança. A confiança que o nosso parceiro, que é assim que o gostamos de chamar, nos transmite, e no à vontade e nas garantias que nos dá, com provas dadas de todo o conhecimento que tem ao longo de 5 séculos. Ninguém mais tem essa experiência. 5 séculos é efetivamente muito tempo. São conhecedores de uma área de negócio que mais ninguém tem. Além de que somos parceiros já de longa data noutras atividades. E essa relação vai se construindo ao longo do tempo. E essa relação gera confiança. Claro que, além desses pormenores, teremos de sentir que, efetivamente, os CTT estão a apostar numa evolução digital, que esse é um caminho que, neste momento, a EDP comercial está a fazer com grande força, está a apostar na sua evolução, na sua dinamização. Esperemos que eu mantenha o meu emprego durante algum tempo, não tenho certeza da forma como está, mas esperemos que os robôs passem a descontar para a Segurança Social. E aí será menos uma preocupação, não é? Podemos ir todos de férias. Mas esse know-how que o prestador de serviço consegue transmitir e essa capacidade de execução, de realização, para nós é uma mais-valia muito grande. E já o demonstraram que têm as possibilidades técnicas, conseguem comunicar com os nossos sistemas comerciais, conseguem fazer essas alterações nos nossos sistemas comerciais e transmitir-nos uma grande segurança e esperemos que, com certeza, os melhores resultados continuem. Muito bem. João, muito obrigado. Nada, obrigado ao painel. agradeço. Obrigada. Muito obrigado a todos. E, Kátia, por favor, é a sua vez agora. Muito obrigado.